Olá pessoal, aqui é o professor Valdinei. Nós vamos falar um pouquinho sobre o diagrama V. Esse diagrama V seria uma forma de você organizar o conhecimento. Por exemplo, numa pesquisa que você for efetuar, ou se você aplicou determinado conteúdo, se você ensinou determinado conteúdo para os seus alunos e você gostaria de analisar se os seus alunos compreenderam o conteúdo, o diagrama V seria uma forma de sistematizar um conhecimento sobre determinado tema. Então, quais as partes principais do diagrama V? Veja bem, a primeira parte do diagrama V seria o título, a que se refere o seu diagrama. E aí você vai organizar os conceitos da seguinte forma. Do lado esquerdo, você vai escrever o que? O domínio conceitual relacionado ao tema. E do lado direito, o domínio metodológico. Ou seja, você sempre trabalhará com uma interação entre conceitos e métodos, e essa interação ela serve para quê? Para responder uma questão básica. Então, todo diagrama V ele tem uma questão básica. Essa questão básica ela vai ser respondida por meio da interação entre o domínio conceitual e o domínio metodológico. Por exemplo, se a gente quisesse construir um diagrama sobre a teoria da construção do conhecimento de Piaget, como que a gente faria? Então nós começaríamos, primeiramente, destacando a teoria onde este domínio conceitual estaria embasado. Então a teoria seria o construtivismo. Filosofia e... Além disso, essa teoria ela trata do quê? Do aumento do conhecimento. Ele só ocorre quando o esquema de assimilação ele sofre o quê? Uma acomodação. Então a teoria construtivista, dentro das ideias de Piaget, ela trata exatamente disso, que o aumento do conhecimento ele só ocorre quando o esquema de assimilação sofre uma acomodação. Além disso, no domínio conceitual, a gente tem alguns princípios, algumas regras gerais que servem neste caso. Por exemplo, o primeiro princípio é que o desenvolvimento cognitivo ele divide-se em períodos. No caso do Piaget, o sensório-motor, o pré-operacional, o operacional concreto e o operacional formal. Também, outro princípio dentro da teoria de Piaget é que não há acomodação sem que haja uma assimilação. Além disso, o organismo sempre procura o equilíbrio, ok? Entre aquilo que se aprende e aquilo que já se conhece. Outro princípio é que nas ações humanas são a base, as ações humanas elas são a base do comportamento humano. Então, esse evento, né, que nós estamos analisando aqui no campo conceitual, ele trata do estudo da teoria, das teorias de Jean Piaget por um grupo de estudantes, utilizando alguns textos de apoio, né, e conhecimentos adquiridos dentro de uma aula expositiva envolvendo o tema construção de conhecimento de Jean Piaget. Então, fechado o nosso domínio conceitual com a filosofia, a teoria, os princípios básicos, nós vamos destacar aqui alguns conceitos-chave. Esses conceitos-chave, esse princípio, a teoria, tudo isso é colocado pelo estudante quando ele está construindo o seu diagrama V. Os conceitos-chave seriam os períodos de desenvolvimento mental, dentro da teoria do Piaget, a assimilação, a acomodação, a equilibração e a ação. E como é que a gente vai fazer uma interação entre esses conceitos? No domínio metodológico, nós temos o quê? Como se desenvolve nos sujeitos e leituras gerais do pensamento segundo Jean Piaget. Então a gente começa, como que a gente poderia responder aquela pergunta? Então faríamos alguns registros. Então esses registros são outra parte importante do diagrama V.
O registro seria feito como? Por meio de uma aula expositiva e por meio de textos de apoio relacionados ao tema. E como nós transformaríamos esses registros? Nós faríamos então uma análise do pensamento de Jean Piaget e posteriormente faríamos uma discussão deste pensamento de Jean Piaget no nosso grupo de alunos e professores. E as conclusões que nós tiraríamos, pensando na filosofia construtivista, na teoria de que o aumento do conhecimento ele só ocorre quando o esquema de assimilação que ele sofre uma acomodação, nas conclusões, que a gente chama aqui de asserções, o que nós podemos destacar? Que o equilíbrio majorante é a acomodação de novos esquemas. O equilíbrio minorante é o equilíbrio no qual novos esquemas eles não são criados. E o processo de desenvolvimento do organismo é gradual e não linear. O ser humano ele aprende de forma não linear e gradativa. Essas seriam asserções, ou seja, conclusões relacionadas ao conhecimento que nós tiramos após fazer o levantamento e o tratamento dos dados, envolvendo a teoria, a filosofia, os princípios e os conceitos informados anteriormente. As conclusões de conhecimento seriam as asserções. As asserções de valor seriam, neste caso, nesse exemplo, que o ensino deve pautar-se em situações em que o sujeito é submetido a desequilíbrios e tentativas de equilíbrios cognitivo. E estas devem ser graduais e compatíveis com o nível de desenvolvimento mental. Não adianta você submeter o seu estudante a um desafio maior do que ele pode dar conta, que sua aprendizagem ela não vai ser favorecida com isso. Trabalhando mais um exemplo envolvendo o diagrama G-V, na teoria dos campos conceituais de Gerard Vergniaud, que é outro pensador que estuda também como que as pessoas aprendem, como se dá a construção de conhecimentos. Então nós vamos construir outro diagrama V, e esse diagrama V terá no seu domínio conceitual a nossa filosofia, que será a filosofia construtivista, a teoria de Gerard Vergniaud, que é chamada de teoria dos campos conceituais, alguns princípios. O conhecimento ele está organizado em o que Vergniaud chama de campos conceituais. Além disso, Vergniaud destaca que o âmago do desenvolvimento cognitivo é a conceitualização. Também, o domínio de um campo conceitual por parte do sujeito, ele só ocorre depois de um longo período de tempo. O domínio de um determinado campo conceitual ele não é uma coisa rápida e imediata. Novos esquemas não podem ser desenvolvidos sem novos invariantes operatórios. Então, essas são características destacadas por Vergniaud a respeito da construção de conhecimentos, que Vergniaud chama de esquemas. E vários esquemas, um emaranhado de esquemas, formaria, segundo a visão de Vergniaud, o que Vergniaud chama de campos conceituais. Os conceitos-chave da teoria de Vergniaud são campo conceitual, esquema, invariante operatório, situação e conceito. Muito bem. O evento. O evento seria a interpretação de um grupo de estudantes de pós-graduação, no caso, a respeito do tema estudado. Registros. Como foram feitos os registros? Os registros foram feitos por meio de uma aula expositiva, por meio de textos de apoio e livros fornecidos pelo professor da disciplina
que envolve o estudo de Vergniaud. Transformações. Como esses conhecimentos foram transformados? Eles foram transformados por meio da discussão do tema pelo grupo e por meio de conceitos destacados pelo grupo. As conclusões, ou seja, asserções de valor e asserções de conhecimento, tiradas nessa situação foram: asserções de conhecimento são que para o sujeito formar um conceito é necessário a interação entre um conjunto de invariantes, situações e representações simbólicas. A principal entrada para um campo conceitual seriam as situações por meio das quais o sujeito precisa resolver um determinado problema. O sentido é uma relação sujeito com as situações e com os significantes que representam essa situação. Além disso, asserções de conhecimento, aqui vale a pena indicar que as situações é que dão sentido ao conceito. Sem as situações, o conceito não tem significado. Como asserções de valor, é necessário observar e interagir com as situações para que ocorra uma completa conceitualização do conceito. Muito bem, então aqui nós vimos dois exemplos de construção do diagrama V. Até a próxima!